Hoje vamos falar sobre o valor e a importância do feedback. E eu quero começar contando uma história. Certa vez eu conheci um gerente de departamento de uma empresa chamado Silva. Naquele dia, o Silva tinha duas tarefas dentro da área de gestão de pessoas. Primeiro, ele tinha que demitir um funcionário que não estava indo muito bem. E segundo, ele tinha que tentar reter outro funcionário excelente que havia pedido demissão. Então ele me contou que ele chamou primeiro e disse: João, olha, tem uma má notícia. Você está conosco há 12 meses, mas até agora não mostrou a competência que esperávamos e por isso a empresa está dispensando os seus serviços. Lamento. O funcionário João primeiro ficou olhando meio surpreso, como se não estivesse entendendo o que o Silva estava querendo dizer. Mas logo depois ele entendeu, se recompôs e disse o seguinte: Ok, chefe, mas faz um ano que eu estou trabalhando aqui igual, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e ninguém nunca me disse que eu estava errando ou que eu devia fazer diferente. Por que vocês não me alertaram antes? Realmente, o funcionário tinha razão. Bem, depois ele chamou o segundo funcionário, aquele que havia pedido ele mesmo a demissão, e começou a argumentar. Carlos, olha, eu gostaria que você reconsiderasse sua saída da empresa, você está conosco há 2 anos, nós estamos muito satisfeitos com você, estamos até pensando, inclusive, em dar a você uma promoção. Por que você quer sair? Aí ele foi obrigado a escutar a seguinte resposta do Carlos. Olha, Silva, eu estou saindo porque recebi uma proposta melhor de uma outra empresa que ouviu falar de mim e ficou interessada. Mas eu até achei que eu não faria falta por aqui, pois eu nunca senti que o meu trabalho fosse importante ou fosse valorizado. Essa história é baseada em fatos reais e, acredite, acontece todos os dias. João estava sendo dispensado e Carlos estava querendo sair exatamente pelo mesmo motivo. Eles não receberam feedback do chefe enquanto trabalhavam na empresa. Pois é, o feedback não é apenas uma maneira de deixar os outros saberem de sua opinião sobre o seu trabalho. É algo que muda comportamentos, que cria relações produtivas, que promove o desenvolvimento das pessoas e da empresa. Pessoalmente, eu considero o feedback a mais importante ferramenta de gestão cotidiana de pessoas. O gerente Silva precisa urgente rever os seus conceitos de gestão de pessoas e provavelmente até de relacionamento humano. Eu fico até pensando que se pudéssemos perguntar para a mulher do Silva, ela talvez se queixasse da falta de comunicação do marido em casa. Talvez ele não tenha se dado conta que em qualquer situação, no trabalho ou nas relações pessoais, dar feedback é uma manifestação de respeito e até de afeto. E é, antes de tudo, uma demonstração de inteligência interpessoal. Nós todos precisamos desenvolver duas qualidades psicológicas que são importantes para a nossa vida, entre outras, claro. Eu estou falando agora de duas: autoconfiança e autoestima. Eu preciso de autoconfiança para ser produtivo e preciso de autoestima para ser feliz. Só que eu não consigo desenvolver essas duas qualidades sozinho. Eu preciso do outro, do meu semelhante, das pessoas que convivem comigo, que me avaliam, mesmo que inconscientemente. Eu preciso do feedback dos meus pais já na infância, dos meus professores, amigos, relacionamentos amorosos, colegas de trabalho, clientes e, claro, dos meus chefes durante a minha jornada profissional. Dar feedback é uma competência essencial para os líderes e para todos aqueles que fazem gestão de pessoas. A melhor maneira de lidar com pessoas difíceis, aquelas que se consideram sempre certas e que não aceitam muito bem as críticas, é dar a elas um bom feedback, com assertividade e com sutileza ao mesmo tempo. Deixa eu contar outra história. Certa vez uma amiga me fez uma confidência sobre a sua juventude no colégio. Ela disse o seguinte:
Eu não entendia muito bem por que eu não conseguia fazer amigos no colégio. Até que uma colega de classe acabou me dizendo que ninguém me aguentava, porque eu só falava de mim mesma o tempo todo. Eu imagino que o choque tenha sido grande para essa minha amiga meio narcisista. Mas ela disse que a menina falou isso de maneira tão natural que ela não teve como reagir mal. Acabou, inclusive, ficando muito agradecida. O feedback da colega salvou essa pobre moça de se transformar em uma eremita social. Ela simplesmente não percebia sozinha seu comportamento desagregador. Após a colocação sincera da amiga, ela iniciou voluntariamente um processo de melhoria de suas relações. Veja a importância do feedback. Quero lembrar também que o feedback não serve apenas para apontar erros, defeitos e provocar melhorias. Este é um feedback importante, mas é o chamado feedback corretivo. E existe também o feedback validativo, aquele que aumenta a nossa autoestima. É quando você valoriza o comportamento ou o desempenho do outro. Pense bem, por que nós reclamamos quando a comida não está boa, seja em um restaurante ou mesmo em casa, e não elogiamos quando ela está deliciosa? Valide. Valide seus filhos, valide seus funcionários, valide um bom atendimento em uma loja, valide sua esposa, valide seu marido. Não banalize o bom desempenho dizendo não fez mais que a obrigação. Isso pode até ser verdade, mas as pessoas precisam sentir que estão no caminho certo. Às vezes acontece de termos que dar 2 feedbacks para a mesma pessoa por motivos opostos. Um validativo e um corretivo, na mesma ocasião. Aliás, isso é muito comum. Neste caso, comece validando e depois critique. Você vai criar um bom ambiente, uma relação favorável e a pessoa aceitará de bom grado a sugestão de melhoria. Sem contar que muitas vezes, quando damos um bom feedback, acabamos ouvindo o feedback do feedback. O que isso significa? Que às vezes a pessoa está tendo determinado comportamento porque recebe de você sinais de que é assim que ela deve se comportar. Nesse caso, o feedback ajuda a ambos, colabora com a relação. Nunca perca a oportunidade de dar um bom feedback e sempre esteja preparado para receber um também. Feedback, a resposta que o mundo nos dá e que nos faz crescer.